Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Doutora Cláudia SSNcast, o nosso primeiro episódio de estreia. Nesse podcast, a gente vai bater um papo profundo sobre a tua saúde, mulher. Como que você faz para emagrecer na pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, sem precisar cortar tudo o que você gosta na alimentação. Seja o doce, seja a massa, seja o salgado, ou seja, sem neura, sem neuroses, sem ficar preocupada e ainda assim ser saudável. E o nosso convidado do episódio número 1 é um convidado super especial. Até emocionei de falar aqui. Eu vou apresentar ele para vocês. É o Dr. Alex Benevide. Seja muito bem-vindo, Alex. Ele é médico, formado pela Universidade Federal do Pará. É especializado em cirurgia cardiovascular, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Tem subespecialidade em cirurgia microinvasiva do coração. Depois ele explica para vocês o que é isso. E eu acho que a principal categoria no currículo dele, ou qualificação do currículo dele, é que, para quem não conhece, mas eu sei que você conhece, ele é o meu marido. E ele super me ajuda no projeto de emagrecimento saudável sem neura. É um mentor de destaque lá no nosso programa. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado. É um prazer assim, imenso estar aqui com vocês, essa equipe toda maravilhosa. E eu acho que a minha própria vida acabou sendo transformada com essa relação que você tem com as suas alunas e que isso passa, assim, e emana para todo mundo que trabalha com você e que acabou chegando em mim também. E deixa eu aproveitar só uma coisa, antes de você continuar falando, vocês vão ver que vai ser um bate-papo aqui intenso, porque aqui é a disputa, minha filha, de quem fala mais. A gente adora esse bate-papo aqui, até porque é uma coisa que a gente vive de fato no nosso dia a dia, buscar a saúde sem neura das pessoas. Então eu vou pedir para você logo nesse começo curtir, compartilhar, trazer mais uma, duas amigas para esse podcast, para assistir essa série especial de podcast que eu estou fazendo para você melhorar a tua saúde na menopausa e emagrecer. Curte, compartilha, manda no zap das amigas, no zap da família, para a gente trazer mais gente aqui e fazer uma super corrente do bem. E eu já quero começar com uma pergunta maravilhosa. A gente tem feito esse trabalho juntos aí há muitos anos, e não sei se é maravilhosa, mas é polêmica. Qual é o maior erro que a mulher na menopausa comete com a saúde do coração, que é especificamente aí a tua especialidade? Eu acho assim que essa é uma pergunta importantíssima, uma pergunta fundamental nesse processo todo, e é uma pergunta que tem uma resposta bem ampla. Para a gente reduzir o espectro de ação do pensamento desse problema que é chamado a doença do coração, a gente precisa pensar nessa fase como que a mulher perde a proteção do estrógeno e que ela vem em um processo de aumento de peso. Então ela, de um lado, caminha para a inflamação e, de outro lado, ela perde a proteção contra essa agressão inflamatória que o tecido adiposo causa. Então, o maior erro, na verdade, dela é não focar no combate à obesidade, tendo em vista essa necessidade desse momento da vida dela, que é uma necessidade assim imprescindível de ela conseguir proteger o coração, porque ele agora está em um momento mais desprotegido do que ele teve durante a vida toda. E quando a gente fala em obesidade, sempre a gente pensa que a obesidade ela é muito distante da gente. Eu mesma, você sabe muito bem, já estive obesa, muito obesa, e eu mesma negava essa condição de saúde para mim. Me olhava no espelho, sei lá, acho que eu só ia vendo que de 36, 38 que eu vestia, eu cheguei em 46 e eu não me considerava obesa, não. Mas independente de estar nesse nível de obesidade, ter aumentado 30, 40 quilos na balança que nem aconteceu comigo, ou sair de um número X para um número 10 vezes maior, necessariamente eu tenho que estar
obesa na menopausa, ou seja, com excesso de peso tremendo, para minha saúde do coração estar afetada? Ou o quanto? Qual é a margem de segurança que eu tenho de ganhar peso e ganhar uma gordurinha aqui na barriga na menopausa? E, na verdade, a gente precisa avaliar isso como a repercussão que esse peso está causando na saúde dessa mulher. Qual é a repercussão? Ela está tendendo a uma hipertensão, e quando a gente hoje fala em hipertensão, pelo documento oficial mais recente da American Heart Association, que é a maior sociedade de cardiologia do mundo, a pressão normal é considerada 12/8. Então, quanto essa mulher está se distanciando, já está há algum tempo distanciada desse 12/8. O quanto essa mulher tem problemas relacionados a funcionamento de intestino, a funcionamento de disposição, a concentração, são medidas indiretas de que existe um processo inflamatório instalado já no corpo dessa mulher, que ela não teve a clareza de perceber que aquilo já está acontecendo. Então ela começa a pensar, eu só vou estar inflamada quando eu tiver uma dor, quando eu tiver uma artrite, uma artrose, quando eu tiver uma cólica muito intensa. Então essa é a relação que, em geral, a mulher faz com a inflamação. Ela não faz essa relação com a agressão que está acontecendo silenciosamente, pelo que a gente chama de uma inflamação crônica de baixo grau. Então a gente precisaria quantificar isso. Qual é a medida da alteração dos níveis de triglicérides que ela tem, dos níveis de LDL, que é o colesterol ruim, os níveis de HDL, que é o colesterol bom. Essa relação está invertida, essa relação está muito desfavorável para ela, mesmo que ela não tenha percebido isso. Então, todos esses pontos precisam ser avaliados de um modo único, de um modo amplo, de um modo para que a gente consiga entender qual é o contexto que ela está, ainda que ela não tenha percebido isso de uma forma mais ativa. Tá. E em relação a peso, tem alguma medida simples que ela pode identificar? Porque tudo que a gente falou aqui, eu dependo do médico, então, eu só vou saber se eu estou em risco, se eu passar na consulta, e aí souber colesterol, triglicérides. Tem alguma medida caseira em casa que ela pode ver, que ela pode dizer, ops, eu acho que tem que parar por aí? Tem. Na verdade, assim, existem duas medidas que são marcos para a gente ter um parâmetro de o quanto este corpo está sendo submetido a um risco. Primeira medida, a gente calcularia o IMC. O IMC seria a relação entre peso e altura dessa mulher, né? A gente tem o IMC ideal, em torno de 25, que a gente não vai buscá-lo ali de modo enlouquecidamente, que nem a proposta do programa aqui, a gente trabalhar uma adequação de saúde sem neura, mas a gente tem que, muito acima do 27, ele já começa a dar um risco maior para esse coração. E a outra métrica que a gente traria aqui para elas, para vocês meninas entenderem qual é o risco que vocês estão sujeitas, é o que a gente chama de circunferência abdominal, popularmente chamada cintura. Então, o corte de 88 centímetros para essa mulher em relação à sua cintura, como você sempre explica, você sempre bate muito bem nisso, medida a 2 dedos acima do umbigo, para que ela consiga entender que, além do peso, influencia muito nesse processo a distribuição dessa gordura. Então, a distribuição da gordura em uma concentração abdominal é o que a gente caracteriza cientificamente como uma gordura visceral. E essa gordura visceral ela é altamente, né? Na verdade, ela é que tem maior poder inflamatório no corpo todo. Então, a gente precisa trabalhar a partir desses dois parâmetros muito simples de serem avaliados por ela mesma em casa. Então, só traduzindo um monte de coisa aí que a gente ouviu, porque às vezes fica difícil da gente absorver IMC, circunferência abdominal. Lembrando, gente, que eu tô tão empolgada e emocionada com esse primeiro episódio desse podcast que eu esqueci até de falar, e vocês já sabem, mas eu vou falar, que eu sou médica, nutróloga e trabalho com emagrecimento feminino há mais de 10 anos e tenho um programa online dedicado à saúde feminina e emagrecimento feminino na menopausa. Quando a gente fala IMC, a tradução disso que é índice de massa corpórea. O que quer dizer isso? A relação do teu peso em relação à tua altura. Isso é uma conta matemática. O quanto você pesa fica em cima, ali na divisão,
E embaixo fica a tua altura multiplicada por ela mesma, que seria a área corporal. Eu sei que é muito complexo você fazer essa conta sozinha em casa, mas hoje vários sites, se você colocar calculadora de MC, você vai colocar a tua altura, embaixo o teu peso lá e vai pedir, já vai sair essa continha. Se essa continha der abaixo de 25, é considerado... É uma conta que a gente fala de triagem, né? Eu não posso levar a ferro e fogo. É mais ou menos aonde se aproxima a maioria das pessoas. Isso é considerado normal. Entre 25 e 30 seria excesso de peso, acima de 30 já é algum grau de obesidade. Na mulher, acima de 60 anos, a gente tolera bem até 27, né? Porque já tem essa diferença de composição corporal, que já é sabido que a mulher pós-menopausa tem uma tendência a acumular um pouco mais de gordura e tá tudo bem. Acima de 27, até 27, na mulher acima de 60 anos, já pela OMS, é considerado dentro desse parâmetro de normalidade. A circunferência abdominal, por si só, eu não tenho, eu tenho o braço magrinho, eu tenho a perna magrinha, mas eu só tenho, doutora, uma barriga, uma pochete, algumas até brincam, tem uma mochila aqui na frente, já não é mais nem uma pochete, é uma mochila. Qual é esse parâmetro? Na mulher é acima de 88. Eu tô até com 2 fitas métricas aqui, por falta de uma. E como é que você sabe isso? Com uma medida caseira muito fácil. Essa fita métrica aqui, ó, esse tipo de fita métrica você encontra em qualquer armarinho do centro da cidade, compra, pede na internet, é muito fácil, não custa nem R$5. O que você vai fazer? 2 dedos acima do umbigo você pega, acha o buraco do teu umbigo, 2 dedos deitados, não é em pé não, é deitado, 2 dedinhos, umbigo, achou o umbigo, 2 dedos deitados, você vai passar a fita nessa altura. O que é a cintura? A cintura, na verdade, oficialmente, é a parte mais fina que tem aqui no teu tronco, entre o teu ossinho aqui do quadril e a última costela. Só que o que acontece? Às vezes a tua circunferência abdominal, a tua cintura tá tão grande que vocês não sabem qual é a parte mais fina, porque, de fato, essa parte não está mais fina. Então, isso é para você ter um parâmetro para medir certo, na altura certa. Então, umbigo, 2 dedos deitados, vai passar a cintura aí na altura, nessa altura, para saber. Se tiver acima de 88, a gente já considera na mulher obesidade central. E aí, a obesidade central está intimamente relacionado com o aumento de risco cardiovascular ou de risco cardiocérebro-vascular. E aí, traduz isso pra gente, Alex. O que é um risco cérebro-cardiovascular aumentado? É um risco que o coração e o cérebro estão submetidos ali naquele momento, com aquele contexto de saúde que essa mulher tem, de sofrerem algum dano, podendo ser um dano temporário ou um dano permanente. Para a gente imaginar assim, a inflamação, eu sempre falo para meus pacientes que a inflamação ela está corroendo, ela está dissolvendo, para ficar uma coisa mais visual. Todos os órgãos por dentro, mas não só os órgãos, também a circulação. Então, as artérias, tanto do coração quanto do cérebro, elas estão sob risco de sofrer uma corrosão. Se você sofre uma corrosão, é como se fosse uma parede que descascou. O corpo vai entender que aquilo não pode ficar descascado, porque tem um sangue que está batendo ali naquele processo, e que por uma batida muito grande, por um longo tempo, vai poder causar um furo. Antes de acontecer esse furo, ele precisa vedar aquilo ali. O que ele usa? Ele usa tudo que está passando no sangue. Ah, mas eu não tenho colesterol alto, eu não tenho diabetes alto, meu açúcar no sangue é normal. Ok, mas ele vai usar tudo que ele vai passar ali por dentro. Ninguém tem um açúcar zero, um colesterol zero. Então você sempre tem uma medida de colesterol bom e colesterol ruim. Se você está passando ali alguma coisa de colesterol ruim, ele também vai ser colado ali e vai fazer como se fosse um reboco. Isso vai começar a causar uma diminuição de fluxo de sangue nesse coração. E aí, dependendo da quantidade de reboco que foi colocado ali, ele vai começar a sofrer com menos energia chegando nele. E aí, em um momento que ele vai precisar fazer um esforço maior e ele não tem energia, acontece uma dor. Isso é uma angina. No cérebro, essa diminuição de fluxo não vai dar dor. A gente pensa, uma dor de cabeça, nossa, eu estou com a pressão alta. Não é isso. Diminuição de fluxo cerebral é menos entrega de energia que você tem para um tecido que precisa de energia constantemente. Para quê?
para pensar em qual é a estratégia que essa mulher vai fazer para acordar de manhã, para chamar o marido que não quer levantar, como acontece algumas vezes em casa. Como trabalhar, onde eu vou deixar os meninos na escola, quem eu vou chamar? Eu vou chamar a van, eu vou levar ele? Não, eu vou. Aí depois eu tenho que ir no mercado? Não, depois eu tenho que ir pro escritório, vou pegar tanto tempo de trânsito. Ela começar a fazer um planejamento estratégico do dia dela. Ela começar a acessar memórias que ela já tem, de curto ou de longo prazo, para ela usar nesse planejamento estratégico, ou ela começar a formar novas memórias. Ela precisa aprender, a gente precisa aprender coisas durante a vida toda. Então ela precisa aprender novas coisas, novas estratégias, novas habilidades a todo momento, principalmente nesse momento que ela não tem essa energia que o corpo está, que o cérebro está se ressentindo agora. Então isso diminui a quantidade de energia do cérebro, o cérebro começa a funcionar menos. Então ela começa a ter esquecimento, ela começa a ter aquela clássica, você lembra daquele ator que estava naquele filme, que participou com não sei o que, putz, mas eu não lembro direito como é que era o nome dele e tal. Então começa a acontecer essas falhas e a gente não percebe, a gente só percebe quando tem uma dor grande. E já está acontecendo um processo de neurodegeneração, gastando demais um tecido que está sob agressão. Então, só perguntando aqui disso tudo que tu explicou, o excesso de gordura na barriga, por exemplo, pode estar causando a falta de memória da mulher? Pode. Definitivamente. O excesso de gordura é uma gordura inflamatória. A inflamação vai desgastar, vai corroer todos os órgãos do corpo. Vai corroer músculo, vai corroer osso, vai corroer coração e cérebro. Então, todos os órgãos que forem sofrendo a agressão da inflamação vão funcionar menos. Sim, e é uma coisa muito doida, né? Então, você fica aí, é só uma pochetezinha, é só uma barrigazinha, é uma questão, a gente estava até conversando antes de começar a gravar aqui oficialmente, a questão de estética, que muitas vezes você acha que é só uma questão estética. Deixo para depois, isso não me importa agora. Ou então, não, eu vou resolver quando eu tiver dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. E, na verdade, não resolve. Fazer a cirurgia plástica não diminui o teu risco cardiovascular. Porque quando a gente fala de uma circunferência abdominal aumentada, o que a gente está vendo por fora, essa pança, a pochete que você pega, ela só é uma pequena representação da gordura que está acumulada por dentro, a gordura visceral que é entre as vísceras, né? De dentro da tua barriga. Então, é só uma medida representativa do que você não consegue enxergar por dentro. E a lipoaspiração, a cirurgia plástica de retirada de pele, ela só vai mexer no que está por fora, ela não mexe no que está por dentro. A gente só consegue mexer no que está por dentro com mudança de hábito alimentar, atividade física, melhoria de qualidade de sono, controle de ansiedade, que tudo isso é fato. Eu não vou chegar aqui e dizer para você que é coisa da tua cabeça, que é emagrecer na menopausa não é mais difícil. Você não fica mais ansiosa na menopausa. É coisa da tua cabeça. Não existe isso de dormir pior na menopausa. Não, não é coisa da tua cabeça. Realmente acontece. Piora da qualidade do sono, aumento da ansiedade, dificuldade de perda de peso, o metabolismo vai ficando um pouco mais lentificado, perde a proteção natural do estrógeno. E o estrógeno, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou falar. O estrógeno, ele determina o padrão de depósito de gordura na mulher. Por isso que é mais no quadril e menos na barriga. Por isso que quando você vai entrando na menopausa ali, no climatério oficialmente, que é a pré-menopausa, você vai sentindo que vai acumulando uma gordura no lugar onde você não tinha, na barriga. Isso é um sinal de que o estrógeno está caindo. E o estrógeno naturalmente faz uma proteção da saúde cardiovascular. Então, quando você ainda tem um estrógeno alto, você tem uma proteção de fábrica, vamos dizer assim, hormonal. E à medida que o estrógeno vai caindo, que vai acontecendo com o climatério, com a menopausa, você vai perdendo essa proteção natural. Então, realmente acontece tudo isso, não é coisa da tua cabeça. Mas a questão é que chegar na menopausa, ela é mais uma fase da vida que você tem que saber lidar com ela. Você sabe lidar com teu filho, por exemplo, quando ele nasce, que tem que amamentar, que tem que trocar a fralda, que ele não sabe comer sozinho. Você tem uns cuidados com teu filho. 6 meses, vai começar a dar papinha. Eu não posso dar ovo de uma vez, tem que ser papinha primeiro, suquinho de fruta, depois prova fruta. Então, tem uma série
que você vai tendo orientação para cuidar do teu filho. E você precisa ter o cuidado com a tua própria saúde na menopausa. É uma fase. Se eu deixar ela acontecer do jeito que ela tem que ser, sem o nosso conhecimento e deixar a vida me levar, a vida leva eu, é que você vai ficar com metabolismo mais lento, excesso de gordura abdominal, pochete, mala, mochila na barriga, e com a saúde cada vez mais debilitada. Mas isso não precisa acontecer. Não é porque o natural do corpo é ir para esse lugar que é normal, que é comum e que a gente não tem o que fazer. Muito pelo contrário, a gente tem conhecimento e a gente tem recurso para mudar o curso dessa saúde, né? Então é isso que a gente trabalha aqui. Inclusive, eu queria até aproveitar esse primeiro episódio para falar muito do que você entende como solução ou como ajuda médica. Eu e o Alex, a gente tem um trabalho intenso na internet. Eu com saúde feminina, ele agora mais fortemente com saúde masculina, completando aí, ele cuidando de homem e eu cuidando de mulher. Ele mais na performance física e eu mais na questão do emagrecimento da mulher na menopausa. Mas o fato é que quando você pensa no médico para me ajudar, você só pensa, o médico só pode me ajudar na consulta e no consultório. E eu tenho o programa Saudável Sem Neura desde 2017, intensamente, desde 2020, que todo mundo começou a entender que o recurso online, a gente sabe por quê, você sabe o que aconteceu em 2020, nós sabemos, a questão da pandemia, em que a gente ficou preso em casa e começou a consumir mais a questão da educação online, e aí isso realmente fez eu também dedicar minha vida muito mais que eu tinha presencial, consultório, para vir para o mundo online e trabalhar com educação, porque quando você entende tudo isso que a gente está te explicando aqui, você pode tomar decisões na tua casa, no teu dia a dia, que de fato vão mudar a tua vida, que não é só chegar no consultório médico e pegar uma receita. Inclusive, a tua especialidade médica, que é a cirurgia cardíaca, que é lá fazer uma ponte de safena, uma ponte mamária, é o final da linha, né? É quando já não tem jeito, que você tem que fazer uma troca artificial da artéria do coração. Inclusive, até explica pra gente o que é. Porque eu tenho certeza que um monte de gente já viu. Ai, ponte de safena, ponte mamária, cirurgia do coração, cateterismo. O que é isso, de fato? Até pra gente... eu falo que a gente costuma falar um monte de coisa e não sabe nem direito do que se trata. O que significa colocar uma ponte de safena no coração? Ponte é um desvio. Você precisa fazer o sangue chegar do ponto A para o ponto C, porque no ponto B ele tem uma obstrução. Eu já explico isso para você. Deixa eu só pegar um gancho antes que eu esqueça. Você falou muito bem aí de o que a gente faz no digital. A gente tem uma proposta de trabalho para as meninas entenderem, que estão assistindo a gente agora, que vão assistir no futuro. A gente trabalha muito a saúde. É totalmente diferente do que você vai encontrar no consultório, que um médico de rotina, vamos dizer assim, trabalha de uma forma adequada a doença. Um médico muito bom vai trabalhar o doente. O que aquele paciente, o seu João, o seu Marcelo que está ali, a dona Clara, a dona Maria que está ali com aquela pressão alta, com aquele colesterol alterado, o que o contexto dela pode ser melhorado em termos de essa doença que ela tem. O que a gente faz no digital não é isso. O que a gente faz é tentar melhorar um padrão de escolhas que ela tenha, que vocês tenham, para que haja mais saúde, para que você melhore o funcionamento do seu corpo baseado nas suas escolhas diárias. É o que você come, é o que você bebe, é o que você faz de atividade no seu dia, qual é a frequência que isso é feito. Então, essa proposta do digital é totalmente diferente da proposta de um consultório. E aí, falando especificamente de consultório, a gente fala de um procedimento, que é a minha área de trabalho. Para a gente trabalhar em relação à última linha de tratamento da cardiologia, que existem 3 linhas que são totalmente diferentes. O cardiologista clínico é uma coisa que eu falo e muitos pacientes falam, mas ele é cardiologista e tal. É cirurgião, é os dois, tanto cardio como cirurgião. Faz os dois, é melhor ainda. E na verdade é diferente, né? É diferente, porque o cardiologista clínico, ele fica no consultório fazendo a parte clínica. Ele vê o que está acontecendo ali com o paciente, qual é a doença que aquele doente tem, para ele tomar medidas específicas de passar medicação. Ok. O cardiologista hemodinamicista, ele era um clínico que fez uma especialização em hemodinâmica para ele fazer um cateterismo. O que é o tal do cateterismo? O cateterismo é um arame, como essa
linda caneta da Cláudia aqui, fosse um arame que você coloca dentro de uma artéria sua, do braço ou da perna, e esse arame vem subindo e chega até o interior do coração. Quando ele chega no interior do coração, ele joga uma tinta, que a gente chama de contraste. Essa tinta circula por onde o sangue circula, e onde para aquele ponto ali a gente sabe que há uma obstrução, que não deixou passar dali. Se é uma obstrução pequena, muito pequena, você dá só medicação. Volta esse paciente para o clínico. Se é uma obstrução média ou uma ou duas isoladas, você consegue desentupi-las com uma molinha que chama stent. Este procedimento de colocar o stent lá chama angioplastia. Então, o cateterismo em si é a visão do problema e a angioplastia é a resolução daquele problema, quando ele tem uma medida razoavelmente tranquila. Quando ele tem muitas obstruções, esse coração está muito entupido, tem 2, 3 obstruções em 2, 3, 4, 5 artérias, não vale a pena você colocar muitos stents, muitas molinhas, porque elas vão entupir. E aí vem a cirurgia cardíaca, que é a terceira linha de tratamento invasivo. A gente chama que a gente é o BOP da cardiologia. Quando ninguém resolveu lá para trás, a gente vai e age naquele momento, que é a última opção de tratamento daquele paciente. Ele precisa ter o sangue passando do ponto A para o ponto C, e a partir desse ponto C ele vai circular no músculo do coração. Então isso é uma ponte de safena. Imagina que esta aqui é uma safena. Você liga ela aqui no ponto A, a gente dá uns pontos, ela fica com esta extremidade ligada e esta extremidade solta. Então eu vou ter que ligar esta outra extremidade até aqui no ponto C da artéria do coração, que estava lá dentro do coração. Foi feita essa conexão, o sangue vai passar através dela agora. E isso é a cirurgia de ponte de safena. Existem outros tipos de cirurgia cardíaca, precisam trocar válvulas, precisam corrigir orifícios dentro do coração que não deveriam estar ali, mas a ponte de safena ela corresponde em torno de 60%, 70% do movimento. É o maior. E é uma cirurgia hoje. Eu lembro que quando a gente estava... A gente fez faculdade juntos, tá, gente? Só para vocês entenderem essa história e essa conversa. Quando a gente estava na faculdade... E a gente se formou em 2004. Tem que parar para pensar. Foi ontem. Que a gente está fazendo 20 anos de formado. Da medicina básica ali, do base, né? Para depois a gente ir para a especialidade. Eu sou nutróloga, ele é cirurgião cardíaco. A gente tinha matéria de cardiologia na faculdade. E eu lembro ainda até hoje. Eu não lembro do sobrenome. Se eu não tiver... Era Eduardo. Mas era Eduardo Costa? Era. É, porque é o nome do cantor. Tem um cantor, né? Tem, Eduardo cantor Costa. de sertanejo. Sertanejo universitário. Eu quis falar Eduardo Costa, depois eu fui, meu Deus, será que eu tô confundindo aqui a memória? Mas o professor Eduardo, Sim. eu lembro que quando... e ali, quando a gente estava na faculdade, então tem 20 anos de formado, mais provavelmente uns 23 anos atrás, foi a época que começou a popularizar as vastatinas, quando a gente estava fazendo... A matéria de cardiologia na faculdade. Clínica, isso. E aí eu lembro muito bem do professor Eduardo falando, gente, daqui a 5 anos, 8 anos, morreu cirurgia cardíaca, porque esse remédio aqui vai revolucionar, vai tirar as placas e não vai morrer cirurgia cardíaca. E a gente está aqui 23, 24 anos depois. Sim. E a cirurgia cardíaca continua, a ponte de safena continua sendo a cirurgia mais frequente nas cirurgias cardíacas para corrigir isso. E aí eu fico pensando hoje, o professor Eduardo mal sabia que o ser humano tem uma incapacidade muito grande de se adaptar, seja a medicação, seja hábitos de vida, e que nos últimos anos os hábitos, inclusive de alimentação, de estresse, de poluição, a gente diminuiu, eu acho que sensivelmente, o tabagismo, por exemplo. Sim. Hoje muita gente tem até vergonha de dizer que fuma ou não fuma mesmo, já tem um nível de consciência muito grande. Mas hoje, por exemplo, a gente tem a poluição nos grandes centros que age, sei lá, como se fosse o cigarro, né? Sim. Tão agressivamente como se fosse o cigarro. Mas eu acredito que no mundo que a gente tem hoje, uma das coisas que mais agride o ser humano é a questão do estresse e da ansiedade, é não trabalhar o emocional e se envolver nessa rotina muito doida que a gente tem. E muitas vezes, eu vou até entrar num negócio que não é especialidade nem minha e nem tua, mas que é importante a gente falar, é não respirar, né? Não tirar um tempo, é não fazer um hobby, é não separar um tempo para cuidar de si. E é uma coisa muito doida, porque hoje a população, cada vez mais está vindo estudo que a população está envelhecendo.
que a longevidade, a expectativa de vida, seja da mulher ou do homem, está cada vez maior. Essa semana mesmo eu vi um estudo que mostrava a longevidade de 100 anos atrás, era 50 anos, e a longevidade hoje, dependendo de qual país a gente está falando, passa dos 80 anos. No Brasil, se eu não estiver enganada, está ali por volta dos 75 anos. A mulher sempre vive um pouco mais do que o homem, no geral, sim, né? Mulher... Ela gasta um pouco menos do motor. E uma coisa muito doida é que o homem casado normalmente vive mais do que o homem solteiro, né? Muito então mais, tem o nosso mérito que a gente cuida dos maridos. Sim. E na verdade isso na prática acontece muito, porque quantas de vocês não ficam no pé do marido para ele procurar algum auxílio? Você tá cansado, você tá roncando, você tá alguma coisa que tá incomodando aí, vai procurar um médico. E aí ele vai contrariado e chega lá no médico e ele descobre um monte de outras coisas que não tinham nada. E aí depois vai para casa e a mulher fica ela fica lá, tá vendo? Tinha razão e tal. Te cuida que eu não quero ficar viúva, é mais ou menos isso, exatamente. né? E aí eu voltando até para esse público, que é o público que eu especificamente trabalho muito, mulher depois dos 50, 60. E eu vou falar, vocês vão ouvir eu falar isso várias vezes, porque assim, para cada turma do meu programa que entra, a gente faz pesquisa, a gente faz ficha de matrícula, a gente faz acompanhamento, manda formulário, preenche aqui, mulher, vem aqui, quero ver tua evolução, quero ver tua idade. Então, a gente tem sempre um perfil das alunas que vão entrando cada turma. Em média, 5, 6, 4, depende do ano, depende de como é que tá ali minha entrega, minha dedicação aos meus projetos. Eu abro entre 4 a 6 turmas por ano do Saudável Sem Neuro. Então, não é uma coisa assim que tem sempre, todo dia, porque a gente gosta muito de trabalhar a intensidade da turma ali. Mas hoje, por volta de 50% das minhas alunas, elas têm acima de 60 anos. Então, se a gente for olhar para a vida da mulher de 60 anos, em teoria, ela tem mais tempo do que quando ela tinha 20, 30, 40. Certo? Porque a gente com 20, 30, 40, se você está vivendo uma vida convencional, a gente está ali na fase do casamento, de ter filho e de cuidar da educação e cuidar da casa e trabalho e carreira e muitas vezes faculdade, pós-graduação, né? Você tá cheio de coisa. Aí vem chegando os 50, os 60, teus filhos já foram criados, já estão crescidos, já estão indo para a faculdade, já estão tendo os teus netos, os teus filhos e teoricamente você tem mais tempo para cuidar da tua saúde. Mas mulher, você não cuida. Você não prioriza, você continua vivendo uma vida para os outros. Você deixou o filho aí, você resolveu cuidar do marido, só do marido em primeiro lugar, esquece de você. Cuida dos netos, cuida dos filhos, cuida da cunhada, cuida da sobrinha, diz sim para todo mundo e diz não para você. E diz não se prioriza. E isso é um dos erros gravíssimos, eu acho, que a mulher comete, além de deixar essa gordura aí, que a gente começou a conversa com isso. Mas é a questão de não se priorizar. E aí a gente volta no tempo ali do nosso papo, que vai aqui para vários lugares, mas é de separar um tempo para cuidar de você, separar um tempo para fazer uma atividade física que vai diminuir o estresse, que vai te tirar de uma situação estressante na tua casa, e você vai fazer uma caminhada no parque, na praça, que é de graça. Tem muita gente que fala, eu não tenho dinheiro para academia. Mulher, a calçada já tá lá, já tá sendo paga pelo imposto de todo mundo, você não precisa pagar nada mais para andar na calçada, vai e anda, né? Então, eu acho que falta, a gente se embola muito, e isso eu tô falando para mim ouvir mesmo, porque a gente vai se embolando numa lista de tarefas e quando vê, o negócio já entornou. E isso aconteceu comigo muito cedo, né? Aconteceu quando foi em 2010 que eu fui para UTI após uma cirurgia de apendicite, que é uma cirurgia, você que é cirurgião, apesar de ser cirurgião cardíaco especificamente, você tá no mundo da cirurgia, centro cirúrgico, eu não vou dizer diariamente, mas toda semana, vai. Pelo menos algumas vezes na semana, toda semana. E a gente sabe que cirurgia de apendicite é muito simples quando descobre no começo, que foi o meu caso. Ali fiz até por vídeo, né? Sim. Então, mais simples ainda fiz por vídeo. Mas o fato é que o meu corpo não estava simples. Eu estava obesa, eu estava com colesterol alto, pressão de difícil controle. Nessa internação, descobri que eu estava com gordura, grau máximo. E eu tinha, em 2010, em 16 de agosto de 2010, que quando que eu internei por essa apendicite, eu tinha 29 anos e o João tinha 1 ano e pouco. Ele tava mal, que é o nosso filho mais velho, que tem 15 anos, tá aí mó dançando que ele não ouça esse podcast, já deve estar começando a namorar, todo cheio das vergonhas aí. Agora é príncipe já, de 15 anos, de aniversários. 15 anos, exatamente. Mas o João tinha 1 ano e pouco.
E aí eu fui parar na UTI muito rápido. Eu sempre falo que, ao mesmo tempo que foi ruim, foi bom. Porque se não fosse isso, eu não tinha reconstruído uma nova história para minha vida. Mas eu tive uma segunda chance, né? De construir e fazer todo esse trabalho que eu tenho feito ao longo do tempo. E eu falo, mulher não precisa se passar por nada próximo do que eu passei. Ouve a minha história e faz diferente. Ouve a história do Alex. 60% hoje, a gente começou por causa dessa história dos 60%, sim, das cirurgias são ponte de safena. E normalmente, eu acredito, eu sempre falo quando eu vou falar um número, eu fico meio envergonhada de falar sem ter muita certeza, mas eu tenho uma forte impressão que pelo menos uns 70% a 80% dos casos não precisariam estar na mesa de cirurgia, correto? Na verdade, o número oficial da American Heart Association é de 80%. Ó, cheguei perto. Que 80% dos fatores de risco para doença cardio e neurovascular, e aí a gente está falando de infarto e AVC, não é só o infarto, não é só o AVC, inclusive, é degeneração desse tecido nervoso. Então é um Alzheimer em uma idade que ele normalmente surge, a partir de 65 anos, ou pior, de um Alzheimer precoce, que surge ao redor dos 50 anos nessa mulher, que é mais comum em mulheres. Então tem um filme, já fica a dica aqui para meninas, um filme chamado Alice, que é com a não é a Jennifer Lopez. Não é a Jodie Foster também. Não, vai indo que eu vou lembrar do nome, vai contando a história. É aquela que fez o Silêncio dos Inocentes. Julianne Moore. Ela é uma professora universitária. Ainda bem que eu lembrei, porque senão eu não ia pra frente nessa história nunca. Não ia sair. Ela é uma professora universitária de linguística, então ela lidava ali com o treino dos alunos para desenvolverem um processo de linguística cerebral próprio. E ela começa a ter esse processo de degeneração celular cerebral avançado de uma forma muito rápida. Muito jovem. Muito jovem. Então ela começa a ter esquecimentos, ela começa a ter, eu não consigo direito passar o conteúdo que eu preciso passar na aula. Depois ela começa a ter perda na rotina dela. Tem uma cena assim que é muito forte, que ela sai do quarto e aí ela queria ir ao banheiro, ela estava já muito desesperada ali e ela não lembra onde é o banheiro. Então ela urina nas calças e o marido chega na sala, mas o que aconteceu? Ela, eu não sei e tal. Então isso é terrível, porque é perda de qualidade, é perda de autonomia dessa mulher que não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque ela negligenciou isso muito tempo atrás em não ter agido sobre os fatores de risco. Uhum. No caso desse filme, ele é impactante porque é tipo uma mulher jovem, assim, visualmente ou pela história, ela devia estar ali nessa fase do entrando na menopausa, muito pós-menopausa, e ela tem uma questão, no filme é uma questão genética, né, que ela chega. Mas a gente vive a dor. Você começou a falar dessa cena de que ela tenta ir no banheiro e faz xixi na calça, já eu comecei a lagrimar aqui, porque isso me dá... Eu tenho um medo, eu tenho uma angústia que isso aconteça. E eu vivi, gente, uma situação... Eu sei que você pode estar chegando agora e você não sabe todas as situações loucas que eu já vivi de saúde na minha vida, mas eu tenho história para contar. Porque eu já passei por experiências diversas. E em 2022 eu tive um negócio que chama dissecção de artéria vertebral. O que... Primeiro, explica muito rapidamente, porque eu acho que a gente já tá ali estourando tempo. Quando sentei eu e o Alex para conversar, conversa. Mas explica rapidamente o que é uma dissecção arterial. Dissecção arterial é aquele furinho na parede que começou a descascar, que aumentou e que agora essa parede está rasgada, mas ainda não passou para o outro lado do furo. Sim, então o sangue entra pelo lugar errado e começa literalmente a rasgar a tua artéria por dentro. Porque na artéria a gente tem aqui, ó, como se fosse essa fita, não sei se vai conseguir dar o zoom aqui, mas aqui é como se fosse o buraco que passa o sangue e esse bando de rolo aqui são as camadas que tem na artéria. Então fez um furinho do lado de dentro e o sangue começa a rasgar e abrir a parede dessa artéria. É extremamente grave e eu tive isso por um acidente. Aí é provavelmente porque a gente fez uma série de exames, a gente não sabe exatamente quando aconteceu, mas provavelmente foi uma coisa muito boba, como uma freada brusca do carro em que eu tava com a mala no lugar errado e segurei a mala de um jeito torto. E isso fez um movimento que a gente chama de chicote muito forte no meu pescoço, em que minha coluna cervical foi para frente e para trás. E criou esse buraco e fez a dissecção na artéria vertebral, que é uma artéria que passa no pescoço. E isso não faz muito tempo. Faz o quê? Foi em julho de 2022 que isso aconteceu. Então tá muito recente, latente na minha história.
E quando eu comecei a sentir dor, e aí a gente conhece o corpo, sabe quando não tá normal, mas nunca que a gente vai... Isso é uma coisa tão rara de acontecer, ainda mais assim, por uma freada no carro, que a gente nunca imagina. Eu passei no ortopedista, fez exame, é dissecção não, é torcicolo, é musculatura. Não sei o quê. E aí, só que a minha pressão começou a aumentar, coisa estranha, muita dor, até que eu falei com a Alexa, eu disse, Alexa, eu não tô normal, lembra que eu te falei? Sim. Eu tava em Curitiba, fazendo um trabalho em Curitiba, e voltei, tipo, 11 horas da noite de Curitiba, direto pro hospital pra fazer o exame lá, que a gente, como tem o conhecimento, consegue fazer o exame de madrugada, né? Ninguém faz de madrugada, mas a gente tá trabalhando lá no hospital, a gente fala, ai, por favor, né? Abre a máquina pra mim de madrugada, que é a hora que eu tenho horário pra fazer, e faz. Sim. E aí, quando tu me ligou no outro dia, dizendo, Cláudia, ó, provavelmente é uma dissecção. Só não dava pra dizer que era dissecção, porque a gente fez o exame... Eu sempre falo que quando a gente faz um exame na medicina, a gente tá olhando pra uma coisa. Um exame não consegue ver tudo. A gente tem que fazer o exame específico para aquilo. Então, eu achei que era uma hérnia cervical, porque nessa hora eu já tava com o rosto adormecido, com o braço adormecido. E eu falei, eu acho que eu tô com uma hérnia. É o meu raciocínio, E era uma suspeita da tua rotina, porque você trabalha muito tempo no computador, fica com a cervical fica pesando aqui. E aí, o que tu falou, Cláudia, é que apareceu um negócio aqui que parece que é uma dissecção. Eu disse, mas onde que é dissecção? Não é, eu fiquei em negação. E não, tem que vir pro hospital, urgência, é grave. Eu disse, mas eu já tô dias assim, eu vou passar em casa, vou trocar a calcinha, vou pegar uma calcinha nova, pegar uma calcinha de reserva, falar com meus filhos. Eles iam viajar no dia seguinte, né? Sim. Com a minha mãe. Eu disse, não, vou me despedir dos meninos, liberar eles para ir, porque eu disse, é loucura, deve estar errado esse exame, porque o exame muitas vezes depende do observador. E eu falei, não é. É tão grave esse negócio que isso não deve estar acontecendo comigo. Eu entrei em negação, né? E aí eu ainda estava muito bem quando eu entrei no pronto-socorro e fui direto refazer o exame, que aí tinha que fazer da artéria mesmo, né? A artéria colocando esse contraste, que é essa tinta que vai e marca exatamente. E aí eu lembro perfeitamente do Fábio. O Fábio era o nosso colega da UTI, que era chefe da UTI, e por uma coincidência do destino, eu tô falando que eu tenho história, gente. Vocês vão acompanhar esse podcast que eu vou contar tudo que é história minha. Eu fui diretora do hospital. E quando eu fui diretora do hospital lá na região do ABC, o Fábio, que era chefe da UTI, da onde ele estava me cuidando, eu tinha sido chefe dele, anos atrás. E aí, quando o Fábio veio, ele veio me contar assim, meio encolhido. Ô, Cláudia, então, saiu o resultado do teu exame, eu falei com o neurologista que olhou o teu exame e tal, e deu dissecção. Nossa, mas eu tive uma crise de pânico. E aí eu cheguei no hospital, eu tava com 19,13 de pressão. Já tava altíssima pro quadro clínico que era por causa... Eu falo assim, o que acontece? O caninho lá da artéria não tava conseguindo fazer o fluxo cerebral. Então eu tava com baixo fluxo cerebral. E aí a resposta natural do corpo é que ele aumenta a pressão para tentar jogar esse sangue. Como se fosse uma mangueira, né? Tentar vencer aquela dificuldade pontual. Coloca o dedinho, ali. O jarro vai lá para frente. Então é isso que o corpo tenta fazer. Então a pressão já estava alta. Mas na hora que o Fábio falou, Cláudia, é dissecção, eu tive uma crise de pânico. E aí eu comecei a chorar e ficar nervosa. E eu vou falar, eu acho que eu nunca te falei isso. Mas a única coisa que eu pensava era nessa cena do Para Sempre Alice. Uhum. Porque eu falei, meu Deus, e se eu perder, e é verdade, e é grave, e eu posso perder a circulação do cérebro, e se eu não conseguir fazer xixi? Eu entrei num desespero tão grande, que eu lembro que tu desceu, assim, o Fábio, Cláudia, te acalma, por favor, a tua pressão já tá alta, ela vai ficar muito maior. E aí eu lembro que tu desceu, que tu tava de plantão na UTI, no hospital, numa outra UTI, que não tinha nada a ver comigo, que era outras pessoas que estavam cuidando de mim. Mas eu lembro que quando tu desceu, tu falou, dá sedativo pra ela. Vamos sedar, porque ela não vai acalmar agora e a gente tem que sedar ela. Porque aí eu sinto que tu teve medo também, que eu realmente estourasse tudo e ficasse pior do que eu tava. Sim. Mas essa cena, olha que doido, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso, mas a cena desse filme, ele é uma cena que me dá muito impacto, porque quando eu tava nessa situação, eu lembrei da cena do xixi, que ela, por uma perda cerebral, ela não conseguia fazer xixi. E eu lembro que eu entrei em desespero e vocês tiveram que me sedar especificamente para eu acalmar e me quietar e conseguir ir para uma outra fase do exame, se eu não me engano, que eu tinha que fazer das outras artérias. Mas eu sempre falo, e eu ter passado por essa experiência em 2022,
de novo, de estar numa UTI e numa situação muito mais grave, na verdade, do que a primeira vez, me deu muito aprendizado, porque eu tenho certeza que ali, em 2022, quando eu fui para a UTI com um quadro inicial muito mais grave, e eu recuperei muito bem, foi porque lá em 2010 eu tomei a decisão de emagrecer, de mudar de vida, de mudar de carreira. Eu era diretora do hospital, eu pedi demissão. Eu fui para um lado completamente diferente na minha vida, dizendo, eu não quero isso, eu quero ver o João crescer. Lá, tu sabe, que em 2010 um dos meus pavores era não ver o João e ele ser criado por outra mulher. Eu falei, daqui a 2 anos meu marido já vai estar casado com outra. E meu filho vai ser criado por outra mãe e eu não quero isso. Então, lá naquela época foi essa a decisão. Mas em 2022 foi muito interessante porque foi um boom. Inclusive, de 2022 para agora, meu crescimento na rede social, quando a gente fala digital, é um termo técnico para dizer internet. A gente está na internet, fazendo vídeo, fazendo conteúdo. Eu posso dizer que desde 2022, que quando eu consegui sair da sedação e estava mais calma, que eu comecei a fazer vídeo da UTI, inclusive, né? E mostrar, eu tô na UTI, tá acontecendo isso comigo. E tinha dias que eu não conseguia falar, e tu entrava no meu Instagram e dava o boletim lá. Nunca mais eu falhei um dia de fazer conteúdo na internet. Nem um dia. Nem um dia. Eu falo, se você achar no último ano um dia que eu não tenha postado conteúdo na internet, pega meu programa de 1 ano de graça, eu faço questão de dar ele para você, porque isso não existe. Sim. E foi uma transformação, porque eu vi em mim que cuidar da saúde fazia toda a diferença quando você tem uma coisa que você não pode prevenir, que no caso foi um acidente altamente besta e altamente inesperado, porque eu deixei a mala no Uber em cima do banco e ele freou rápido, eu fui querer segurar a mala e isso me desequilibrou e fez eu ter esse acidente tão grave com uma artéria do meu corpo. Mas o que me salvou, na verdade, disso que foi um acidente, foi eu estar no nível que meu corpo não estava inflamado, que a minha pressão não estava descompensada, porque ela subiu muito. Imagina se ela já subisse de um patamar que tivesse 16, que tivesse 17. Teria estourado tudo de uma vez. Sim. Então, isso foi muito importante. Eu sedimentei cada vez mais que era muito importante o meu trabalho na internet, apesar dele ser muito desafiador. Sim. Mas ele é muito recompensador também. Não, total. Tanto, e isso é uma informação muito forte, porque ele é transformador para você, para que você consiga ter essa clareza de eu preciso. Eu estou em uma idade que preciso, que já deveria ter começado lá atrás, mas eu preciso me cuidar muito, todos os dias. Isso passa para a equipe entende que também precisa se cuidar, então, e passa para quem está vendo a gente, para quem está te vendo, para quem está chegando, para você que está chegando, está recebendo esse tipo de conteúdo, é uma informação muito poderosa, porque a gente precisa entender que nós estamos sujeitos a problemas. Sim. A todo momento. E acidentes inesperados. Acidentes acontecem, problemas acontecem, a gente vai perder um ente querido, a gente vai chorar, a gente vai ter uma pressão que vai subir, a gente vai ter uma alegria muito grande, um filho vai casar, um filho vai se formar, e a gente vai ter uma aceleração do coração ali, a pressão vai subir. A questão é como o seu corpo está naquele exato momento que vai acontecer uma sobrecarga de trabalho para ele. Então, lá atrás aconteceu isso e você aconteceu isso de uma forma muito mais leve e você acabou tendo muito mais repercussão. E agora acabou acontecendo muito mais pesado e você conseguiu tirar isso de muito mais de letra. Porque, para vocês entenderem, gente, a dissecção em uma artéria do pescoço, ela compromete o fluxo que está sendo mandado diretamente do coração para o cérebro. E ela está um risco de estourar ali e vedar, parar aquela circulação que vai para o cérebro e a pessoa ter um AVC. Imagina você ter um AVC numa pessoa que é produtiva, que tem uma rotina extremamente cansativa, extremamente ativa, e que vai agora ter algum tipo de sequela que é definitiva. E uma coisa muito doida, porque quando eu fui para UTI em 2010, eu tinha medo de morrer e não ver o João crescer. Quando eu fui para UTI em 2012, por esse acidente, eu tinha medo 2022. Eu tinha medo de não morrer e ficar sequelada e não conseguir achar o banheiro e fazer xixi na calça. Sim. Então, o meu medo passou para um outro degrau em que morrer não era o pior. E por que morrer não era o pior?
Porque eu deixei um legado. Eu sei que eu tenho uma história, eu sei que eu tenho... Hoje a gente tava brincando, né? Na hora do almoço, umas brincadeiras muito doidas que a gente tem, mas eu falei, gente, se acontecer alguma coisa comigo, pega todos os meus cursos, põe na internet, faz um pacotão, não sei o quê, porque eu já tenho um legado, eu tenho uma história. Mas em 2010 eu não tinha uma história. O que eu tinha é, se eu morrer agora, o meu filho não tem uma história boa sobre mim para contar. Então eu tinha medo de morrer e não ter tido tempo de construir uma história. Hoje eu não tenho medo de morrer. Eu sei que eu tenho uma história firme, eu tenho um trabalho bom que tá para prosperidade. Porque, sei lá, de live eu já fiz mais de 200. Então, eu tenho muita coisa construída boa e quero construir mais. Não é que eu queira morrer e te deixar vivo, não. Pode ficar tranquilo. Vai demorar ainda em relação a isso. Mas eu tinha muito medo de ficar sequelada. Sim. E aí, ter perda de autonomia. Estar morta em vida. Sim. Então, isso para mim era um degrau muito maior, muito mais impactante. Sim, e é uma coisa que é muito devastadora, assim, para quem sofre isso na pele e para todo mundo que tá ao redor. Uhum. Porque essa mulher que é a matriarca, que é a protetora, que cuida de todo mundo, que cuida do filho, do neto, do marido, da irmã, da mãe, de todo mundo, ela faz uma rede de ação dela que como se ela fosse imbatível. Uhum. E nesse momento que ela cai, ela vai não só passar a dar trabalho, como ela vai deixar desassistido todos esses que dependem dos cuidados dela. Então não é uma raciocínio que a gente faz muito obviamente, sim, né? Sim. Então ela precisa ver que, uma coisa que a gente sempre fala, o autocuidado é uma prova de amor com quem você está querendo dar o cuidado. Sim. E aí a gente vem, uma coisa que a gente sempre bate também é em relação ao protocolo da máscara, do avião. Então, quando podem perceber, você que vai no avião, acontece, vai acontecer uma despressurização, vai cair máscara, primeiro coloca em você, depois você coloca na criança, depois você coloca em uma pessoa que você está cuidando. Por quê? Porque você precisa garantir que aquela atenção que você quer dar de todo jeito, com todo carinho, com todo amor, com toda a força que você tem no seu coração, vá chegar até quem você quer dar. Senão não adianta você tá querendo e não ter o poder de dar. Sim. Com certeza. Primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros. Isso é a maior prova de amor que existe. Exato. E parece uma coisa egoísta. Não. Ele só é egoísta quando ele para. Uhum. Eu cuidei de mim. Tá tudo certo. Não. Quando ele transborda isso, de eu cuidei de mim, agora, nossa, eu consigo cuidar de um monte de gente. Cara, aí a coisa vira totalmente pro outro lado. Com certeza absoluta. E, nossa, que papo, né? A gente, sei lá, vai puxando, e aí a gente acabou chegando muito por um acaso no filme Para Sempre Alice. Mas eu quero até indicar, indo nessa mesma linha, tem um filme que é Diário de uma Grande Paixão, ou acho que é Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Que também passa essa vivência do Alzheimer, mas já numa fase mais... né, de 70, 80 anos ali. Que era um casal que viveu a vida toda junto. Isso, que é um filme muito legal também para você ver o que é o impacto de você não... Assim, eu não estou dizendo que todo mundo que tem doença é porque não cuidou da saúde, mas o fato é que hoje a gente tem muito bem mapeado as doenças ou as situações que aumentam o risco de você ter doenças mais graves que eu tenho certeza que você não quer viver. Então, é um absurdo você... com conhecimento, com sabedoria, não arranjar um jeito de aplicar tudo isso para ter uma vida melhor e deixar a tua vida passar por isso, ou a tua família passar por isso, por uma dor dessa, você tendo consciência que dá para melhorar. Então, se você não sabe como melhorar, busca a ajuda de quem te ajude a melhorar, de quem te apoie. E eu garanto que o Alex, a gente faz esse trabalho na internet. Eu e o meu time de mentores, meu time das pessoas que ficam por trás das câmeras que vocês não veem, todas têm o propósito de melhorar a saúde. E passa muito rápido esse bate-papo, foi um bate-papo maravilhoso. Quero agradecer a tua presença no primeiro episódio desse novo projeto, porque eu não paro nunca. Eu passei 5 dias ou 4 dias com amigas agora, elas, Cláudia, pelo amor de Deus, que energia é essa? Eu disse, pois a energia que vocês não têm não, só estudo nova aí, estão apanhando pra mim. Eu tenho filho, tenho um monte de coisa, e tô aqui no gás, e vocês tudo... com preguiça de fazer as coisas. Não é tudo com preguiça que eu tô sendo injusta, mas num nível de energia menor.
Mas quando a gente ama muito o que a gente faz e gosta e vê propósito, e eu vejo muito propósito no que eu faço, a gente tira energia de muito lugar para fazer, e acho que eu também sou meio assim, né? Várias coisas ao mesmo tempo eu gosto. Mas aí é que tá, aí existe o paralelo de você ter a disposição, ter um paixão, ter um propósito e conseguir dar um backup que seja fisiologicamente apoiado nessa proposta. E aí isso vem muito da alimentação. Você pode dizer qual é um segredo hoje da minha vida de eu conseguir ser tão produtivo e fazer tanta coisa? É uma base alimentar muito forte, de verdade, bons nutrientes, comida. E é sem neura, porque eu tava com as amigas, eu tava bebendo vinho. A gente foi para as férias de fim de ano, a gente foi para os Estados Unidos. Hambúrguer, batata frita, refrigerante, né? Nossa, refrigerante nos parques todo dia, praticamente. Mas, em compensação, andava uns 10 quilômetros por dia também. Então, sempre tem que manter o equilíbrio. Eu gosto de dar o exemplo aqui de que para você passar de ano na escola, lá na faculdade, você não precisou tirar 10 com estrelinha e tudo. Você só precisava, né, ter uma média suficiente para passar. E é a mesma coisa com o metabolismo. O metabolismo, eu falo, é como se fosse uma grande máquina, que a gente tem 2 sistemas para ativar. O vermelho te engorda, o verde te emagrece. Você não precisa estar com verde o tempo inteiro, só que você tem que dar mais estímulo verde do que o vermelho para ele predominar no teu metabolismo, né? Claro. E aí, para as meninas pedirem para os maridos te seguirem, porque você está focado na saúde masculina e performance masculina. E aí eu quero trazer uma pequena curiosidade que agora, parece doido, mas nessa conversa eu entendi, porque o Alex, ele tem entrado no mundo digital de internet, e eu falo, Alex, fala de cirurgia cardíaca, é o que tu faz há muito tempo. Ele, eu não quero falar de cirurgia cardíaca, eu quero falar de prevenção. E eu acho que hoje caiu uma grande ficha para mim, porque eu acho que quando você tá na cirurgia cardíaca, realmente, é a última coisa, é o último recurso, é o BOP, é quando não tem mais outra solução. E eu entendi que teu propósito tá antes. Hoje eu entendo que na internet tu não quer esperar a pessoa ir lá pro teu consultório operar, tu passou a vida inteira fazendo isso, tem mais de 20 anos que tu faz isso, de estar em centro cirúrgico. Mas tu quer realmente ajudar antes, que a pessoa nem chegue nessa parte. E aí é uma coisa muito doida, porque aí a gente pode dizer que é totalmente de propósito mesmo, porque o bom era tu mandar pro teu consultório se o objetivo fosse dinheiro, né? Sim, parece cirúrgico. Parece a princípio uma ideia contraintuitiva, né? Ele tá jogando contra o patrimônio. O dele, né? Mas não, mas na verdade é um outro prazer que eu acabei descobrindo pessoalmente em relação de poder agregar este valor na vida de uma pessoa que não precisa simplesmente pegar o valor de lá do final. Sim. Com certeza. E isso, só pegando o último gancho, que a gente já está estourado de tempo aqui, o pessoal já está para bater na gente. Esses dias eu estava conversando com um cardiologista clínico, um amigo meu, e ele falou, cara, e eu explicando um nano pedaço disso tudo que você já vive há 1 milhão de anos aí, que eu estou começando a entender agora mais ou menos como é que isso funciona. Essa coisa do digital, que você acaba tendo que apertar vários parafusos para conseguir um único resultado. E eu tava tentando explicar para ele, e ele falou, cara, eu não acredito. O que a gente vê é que tá todo mundo no digital e é todo mundo milionário, e você vai lá e faz uma live e não deu trabalho nenhum. Eu falei, cara, não é isso, é totalmente diferente. Tem um outro bastidor que você não tem ideia do que acontece. Você precisa viver aquilo. E eu tenho passado a viver isso, de estudar essa coisa. A gente sabe, a gente não vê isso na faculdade. Não existe o trabalho de prevenção. Não existe o médico especialista em performance. Não existe o médico especialista em emagrecimento com saúde, sem neura, na mulher de menopausa. Não existe. São coisas que a gente vai trazendo de acordo com o que a gente consegue trazer da literatura médica, mas de acordo com o que tem no propósito da gente. E aí ele me perguntou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, mas é muita coisa. Nossa, não sei o que lá. Daqui a pouco você vai parar de operar. Eu falei, não, eu não vou parar de operar para trabalhar com isso. Agora, quando eu parar de operar, eu só vou trabalhar com isso. Aí falou, faz sentido. Eu não vou parar de operar por isso. É uma outra ideia assim, muito doida, né? É igual meu consultório presencial, físico, ele tá extremamente reduzido
não é por falta de opção. Na verdade, todo dia eu recebo 10, 15, 20, porque eu sou milionária de seguidores. Sim, Então, sim. todo dia eu recebo dezenas, literalmente, não é exagero, de pessoas pedindo consulta. E eu falo, mulher, não, ou vê meus vídeos, entra no programa, você vai fazer da tua casa, você vai aprender coisas pro resto da vida. O aprendizado ninguém tira de você. Quem aprende não depende, quem aprende não desaprende. É um negócio assim que você vai levar e vai ser exemplo pra tua família. Só que aí o meu desafio é justamente abrir esse leque do aprendizado na cabeça Sim. da pessoa, que muitas vezes a gente quer um negócio mastigado e pronto. Então, mastigado e pronto, você procura outro médico. Eu vou te ensinar como é que você faz. Se você quer um negócio para Cardápio. aprender... Tem cardápio na internet. Exatamente, vai aprender. É uma outra pegada e nessa série você vai conseguir entender ao longo de todos os episódios o trabalho que a gente faz intenso educacional. Fala teu @, para os maridos. te Maridos e agregados. seguirem. Instagram. O teu @ é ótimo, né? O que é @? O nome que tá lá no Instagram. dr.alexbenevides. Tudo junto. dr.alexbenevides. E aí, Alex Benevides, nas outras redes todas. Estamos abrindo o TikTok esta semana, então não sei quando vai sair este episódio, mas é um projeto também novo. E aí a gente vai tentar chegar nesse homem que está ou em um processo de negação, como você falou aí, que é um homem que está super ocupado, que não tem tempo para perder, não tenho tempo para me preocupar com bobagem, de será que eu tô... Não. Ou que ele não tem a menor consciência de que todos esses riscos que uma saúde ajustada ou uma saúde desajustada acaba oferecendo para ele em um momento de crise. Sim, com certeza. E, gente, obrigada. Ó, você chegou até o fim desse bate-papo que a gente circulou por várias situações e conversas e experiência, que tenha sido uma inspiração para você mudar de vida. E eu quero te dizer que você tem muito para viver ainda. Muito, muito. Você tem 50, tem 60. Quantos anos a mais de vida você quer? Você quer chegar aos 80, 90, com qualidade, com cognição? Então, é um pouco da tua vida que você tem que se dedicar para viver o resto da tua vida de qualidade, vendo teus filhos, teus netos, teus bisnetos. Então, curte, compartilha, faz essa mensagem chegar em mais gente, porque agora eu sei que tem milhares de pessoas assistindo esse podcast nesse momento, porque eu sei que eu vou alcançar com todas as estratégias que eu tenho aqui de alcançar mais pessoas na internet por propósito. Eu falo, eu tenho 1.300.000 seguidoras, eu tenho só no Instagram, no YouTube mais de 350, mais 100 mil. Então, se juntar todas as redes, é mais de 1.600.000 pessoas. E dessa fração, quantas são meu paciente? Dezenas. Quantas são minhas alunas online do Brasil e fora do Brasil? Algumas milhares, pelo menos as alunas eu já cheguei nas milhares ali. Dos pacientes também é porque eu reduzi os pacientes que estão ativos comigo agora para trabalhar mais no projeto da internet. Então, a grande parcela das pessoas que vão me ver, elas não são oficialmente minha aluna do programa Mentorado, mas eu faço feliz. Então, eu sei que nesse momento tem milhares de pessoas assistindo, então compartilha com um pouquinho. Faz a tua parte também de compartilhar com 1, 2 pessoas para a gente atingir multimilhares aí de pessoas, para a gente ajudar quem está ao nosso redor ter muito mais saúde. Primeiro, por você mesma, porque quando você compartilha, o tal do algoritmo entende que você está interessada nesse assunto e toda vez que eu estiver aqui já vai te avisar de primeira mão que eu tô com você e eu tô trazendo conteúdo de qualidade. E segundo, para você me ajudar nessa missão de fazer mulheres terem mais saúde na menopausa, o corpo que desejam, mas sem neurose, sem loucura e sem precisar cortar tudo da alimentação. E uma coisa, Alex, prática, que a mulher pode sair daqui hoje fazendo que já vai melhorar a saúde dela do coração. Na verdade, um par de coisas. Ela entender que ela precisa saber fazer escolhas melhores do que ela coloca dentro do seu corpo, seja de líquido, seja de alimento. Então, escolhas alimentares inteligentes não são escolhas alimentares absolutamente restritivas, absolutamente dogmáticas. Não, são escolhas inteligentes. E o segundo ponto, ela precisa se movimentar. Então, a gente trabalha muito isso em relação à cultura do movimento. Precisa haver uma cultura. Eu ir passar 1 hora na academia, na esteira, com aquele saco. Não. É você
fazer alguma coisa para enganar esse seu cérebro que só quer recompensa de benefício, de sofá, de reclamar da política, de reclamar da vizinha, de reclamar da gordura, de reclamar de tudo. Fazer esse cérebro trabalhar a seu favor de um modo que ele não perceba. Então, qual é o modo que ele não perceba? Sobe um andar, desce 2 andares, deixa o carro um pouco mais longe só para ir andar até a entrada do prédio. Cria uma cultura de movimento que trabalhe o seu corpo e que este corpo esteja nutrido de uma energia de qualidade através de umas escolhas que você faz agora com inteligência, porque você assiste a doutora Cláudia. Isso, e falando em nutrição, uma coisa que pode te ajudar a ter uma nutrição de melhor qualidade é a suplementação alimentar, que é fato. Como naturalmente a gente vai perdendo a capacidade de absorver nutrientes com o nosso envelhecimento natural, o intestino também vai ficando um pouco mais idoso ou mais amadurecido e ele vai perdendo a capacidade natural de absorver nutrientes 100% da alimentação. Por mais que a alimentação seja boa, e essa é a principal base para você ter bons nutrientes. Mas essa fase da vida sempre entra uma necessidade de suplementação alimentar. E para a mulher com mais de 40 anos é importante lembrar da suplementação de colágeno para melhorar a qualidade da pele, não ter medo de ter um emagrecimento com flacidez. E eu tenho o apoio e parceria da Nutrosup, que tem um colágeno que é bombado, vamos dizer assim, com resveratrol, antioxidante, componentes anti-inflamatórios. E para você que é minha seguidora aqui, a gente tem sempre desconto, então coloca aqui no link da descrição, vai ter o link. Aqui na descrição vai ter o link do colágeno e você pode fazer a tua compra com desconto. Sempre tem um desconto especial, diferente para você que entra por aqui. E só lembrando que você pode comprar aonde você quiser, que aqui é só uma sugestão se você quiser usar desse benefício, dessa parceria do desconto. É um colágeno que eu conheço a formulação, ela tem todos esses benefícios aí e é ótima para a saúde, principalmente no emagrecimento da menopausa. Tá, deixa eu só terminar falando do colágeno, que não acaba nunca. O negócio é meu, vai lá. Você que é a chefa, você coordena aí. Não acaba nunca essa conversa. Ela falou de colágeno. Colágeno, gente, para vocês entenderem, é uma proteína. A proteína que é como se fosse um andaime. Esse andaime, ele sustenta a pele. Nossa, você está focado na pele. Só que, falando da minha área, ele também sustenta aquela parede da artéria. Olha que loucura. Ele sustenta a parede da artéria para que ela fique mais firme, para que ela consiga se mexer melhor quando ela está apanhando de uma pressão alta, que ela consiga ter uma elasticidade boa, que ela consiga se contrair na hora que ela precisa contrair e que ela resista aos traumas. Então, a estrutura de um vaso sanguíneo também é influenciada pelo colágeno. E aí você fica só pensando que a sua pele está ruim, que eu preciso tomar colágeno, e você já está ganhando um outro bônus assim fantástico através de uma escolha inteligente. A grande questão é que a gente tem vários tipos de colágeno mesmo. Tem o colágeno específico do vaso, da pele, que vai ocupar das articulações e tudo mais. E aí a gente tem vários tipos de colágeno. Mas o fato é que você, quando alia nutrientes básicos, por exemplo, o colágeno, ele não se fixa em nenhum lugar sem vitamina C, por exemplo, e esse colágeno tem a vitamina C. Então, só para dar um exemplo. Então, independente de ter um colágeno que a suplementação é focada na pele, vamos supor, só o fato de você ter a composição de micronutrientes, né, que são vitaminas e minerais, fazem com que o colágeno consiga se fixar no lugar onde ele tem que fixar. E aí já estimula através de uma suplementação e de uma alimentação de boa qualidade para que cada colágeno vá ocupar o seu lugar. É que realmente é uma curiosidade, que quando a gente fala em colágeno, a gente só pensa na pele e nem sabe, muitas vezes, que ele ocupa várias posições no nosso corpo. Exato, são 16 tipos diferentes de colágeno. Então, a gente precisa pensar muito além do que você nem está pensando ainda. É uma reflexão que a gente deixa para vocês. Perfeito. Muito bem, meninas. Obrigada pela tua audiência. Obrigada por fazer parte da história do podcast Doutora Cláudia SSN Cash e participar desse primeiro episódio. E compartilha com uma amiga. Coloca a notificação, ativa o sininho para que o próximo episódio você já seja avisada de antemão que eu tô no ar.
Um beijo e até a próxima.